Brasil registrou mais de 1.300 mortes por Covid em 24 horas. É o maior número em 5 meses. E você vai ver também. Uma fábrica de vacinas na Índia pegou fogo. A empresa é a mesma que produz vacinas contra a Covid, mas o incêndio atingiu outro setor. No Brasil, a Pfizer vai vacinar os voluntários que tinham tomado o placebo, uma dose sem efeito, durante os testes. Joe Biden colocou os Estados Unidos novamente no Acordo do Clima de Paris e na Organização Mundial da Saúde. Chuvas fortes provocaram prejuízos em Santa Catarina. Equipes de resgate tentam salvar 21 pessoas que ficaram presas em uma mina de ouro na China. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Um incêndio atingiu hoje o Instituto Serum da Índia, o maior fabricante mundial de vacinas. A imprensa indiana informou que pelo menos 5 pessoas morreram e que a produção de vacinas contra a Covid-19 não foi afetada. Mesmo de longe, era possível ver uma enorme nuvem de fumaça cinza sobre as instalações do Instituto Serum, em Pune, no oeste da Índia. De lá saem milhões de doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. Mas, de acordo com uma fonte da fabricante, o incêndio teria começado em um local que está em construção e também teria atingido a área que faz as vacinas contra o rotavírus. A estimativa é de que até 40% dessas doses teriam sido perdidas. O prefeito da cidade disse que entre os mortos estariam trabalhadores da construção civil que estavam no prédio. O Instituto Serum é o maior fabricante de vacinas do planeta. Lá são produzidas 1,5 bilhão de doses de vacinas para várias doenças, de poliomielite a cachumba. A estimativa é de que 6 em cada 10 crianças no mundo recebam pelo menos uma vacina fabricada pela empresa indiana. A Índia lançou uma das campanhas de vacinação contra a Covid-19 mais ambiciosas do mundo, com o objetivo de imunizar 300 milhões de pessoas até julho. O governo federal procurou líderes do legislativo para discutir medidas a fim de evitar que falte vacina no país. A falta de insumos causa preocupação. O maior temor do Planalto é que a negociação com a China para obtenção de insumos para a produção da Coronavac não avance e a produção pare no Brasil. Por conta disso, o governo federal pediu a líderes governistas no Congresso para buscar medidas para que não falte vacina no Brasil durante a pandemia. O envio de insumos da China para a produção da Coronavac está enfrentando problemas burocráticos e também há entraves para o recebimento da vacina de Oxford da Índia. Se esse atraso na chegada dos insumos persistir por muito tempo, a campanha de vacinação pode ter que ser paralisada por dias. O presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, deputado federal Fausto Pinato, informou que está em contato diário com integrantes do governo na China para tentar resolver a questão. E a vacinação contra a Covid-19 em Manaus foi suspensa por suspeita de irregularidades na aplicação das doses. O Ministério Público apura se a fila de grupos prioritários foi furada. A farmacêutica Pfizer vai imunizar mais de 1.000 voluntários que tomaram placebo nos testes no Brasil, nos testes da vacina contra a Covid. Lembrando que placebo é um produto sem efeito. Os interessados devem entrar em contato com os centros onde tomaram a primeira dose para todos os esclarecimentos. A Pfizer anunciou que vai começar a vacinar ainda neste mês mais de 1.400 voluntários de São Paulo e Salvador que nos testes contra a Covid-19 receberam o placebo. Apesar da vacina não ter sido aprovada para uso no país pela Anvisa, o laboratório disse que o procedimento está de acordo com as tratativas definidas junto ao órgão. A vacina da Pfizer teve os resultados preliminares de fase 3 dos testes publicados em dezembro. Segundo os ensaios, o imunizante teve 95% de eficácia. A vacina foi aprovada para uso emergencial pela Organização Mundial da Saúde. A Pfizer também informou que seu imunizante conseguiu neutralizar a variante do coronavírus que foi detectada pela primeira vez no Reino Unido. Os voluntários do estudo, interessados em receber a vacina, devem entrar em contato com os centros para ter todos os esclarecimentos necessários. Os participantes vão ter acompanhamento no estudo.
O Ministério da Saúde lançou hoje em Brasília o projeto Imuniza SUS, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. O programa pretende capacitar 94 mil profissionais das unidades básicas de saúde que atuam em ações de imunização em municípios de todo o país. A Polícia Federal abriu mais de 500 inquéritos sobre fraudes do auxílio emergencial. Já foram feitas 20 prisões em 29 operações policiais. Até o momento, a Polícia Federal já instaurou 516 inquéritos policiais para investigar as possíveis fraudes no auxílio emergencial. Desde abril do ano passado, no início do programa, foram realizadas em quase todo o país 20 prisões em 29 operações policiais, com 58 mandados de busca e apreensão. Já foram detectados e cancelados o cadastro de mais de 3 milhões e 820 mil pedidos irregulares. Com isso, deixaram de sair indevidamente dos cofres públicos cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Após o cruzamento de dados e aplicação de filtros feitos pelo Ministério da Cidadania e pela Caixa, as informações com suspeitas de irregularidades são enviadas à Polícia Federal para que integrem a Base Nacional de Fraudes no Auxílio Emergencial. A ferramenta é utilizada pela PF para identificar a atuação de grupos criminosos. O auxílio emergencial, criado para minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus entre os trabalhadores informais e a população de baixa renda, terminou no final de dezembro. Foram pagas 5 parcelas de R$ 600 e 4 de R$ 300, sendo que mães chefes de família tiveram direito em dobro. O auxílio beneficiou quase 68 milhões de pessoas, com 294 bilhões de reais. O Brasil registrou mais 1.340 mortes por Covid-19 em 24 horas, um novo recorde dos últimos 5 meses. O país registrou 1.340 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 212.831 óbitos. É o maior número de óbitos em 24 horas desde agosto. Os casos confirmados de um dia para o outro foram 64.385. E desde o começo da pandemia já passam de 8.638.000 brasileiros infectados. A média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 983 por dia. A variação foi de 33% a mais em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de crescimento nos óbitos pela doença. Já a média móvel de casos no período foi de 54.630 novos diagnósticos por dia, o que representa um aumento de 50% em relação aos casos registrados em 2 semanas. E pelo mapa de classificação da pandemia por estados, podemos verificar que as altas continuam em 12 deles: Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outros 9 estados não tiveram muita variação no número de mortes. Estão em estabilidade: Amapá, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Em queda dessa vez estão 6 unidades da federação: Acre, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Santa Catarina. Os alunos que foram barrados por causa da superlotação no primeiro dia do Enem poderão fazer a prova. O exame começou a ser aplicado no último domingo. A decisão é da juíza Marisa Cláudia Gonçalves Cúcio, da 12ª Vara Cível Federal de São Paulo, e determina que estudantes possam realizar as provas nos dias 23 e 24 de fevereiro. O INEP informou que os alunos que não fizeram a primeira prova podem comparecer no segundo dia de aplicação normalmente. Depois do intervalo, você vai ver que as chuvas fortes causaram prejuízo em Santa Catarina. A gente volta já. A Justiça do Rio de Janeiro tornou réus 11 denunciados pelo incêndio no centro de treinamento do Flamengo. Entre os réus está o presidente do time na época do incêndio, Eduardo Bandeira de Mello.
10 jogadores das categorias de base do time, com idades entre 14 e 16 anos, morreram na tragédia do Ninho do Urubu, no começo de 2019. Na denúncia, o Ministério Público apontou irregularidades como descumprimento de normas técnicas. Bandeira de Mello reafirmou ser inocente e disse em nota que a investigação parece ter se preocupado em encontrar um culpado pré-determinado de maneira conveniente para alguns. As fortes chuvas que atingiram Santa Catarina causaram deslizamentos de terra e muitos prejuízos aos moradores. E o radar meteorológico de Lontras, que consegue detectar tempestades, está sem funcionar há pelo menos 5 meses. Os temporais que atingiram Santa Catarina nesses últimos dias já provocou muitos estragos em várias cidades. Somente em Blumenau, no Vale do Itajaí, foram registrados 44 deslizamentos de terra. Na mesma região, em Rio dos Cedros, famílias que moravam em áreas de risco tiveram que ser retiradas e levadas para um abrigo. Mais de 500 casas ficaram sem energia elétrica. Em 24 horas, o nível do rio Itajaí a sul subiu cerca de 3 metros. Além dos deslizamentos de terra, a Defesa Civil também registrou alagamentos em 4 locais, 4 chamadas para quedas de muro e 7 quedas de árvores. Joinville, no norte do estado, e cidades da Grande Florianópolis também registraram transtornos por causa do grande volume de chuva. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu uma nota com alerta para a previsão de mais temporais com risco de deslizamentos e enxurradas. A corrida para a eleição de presidentes da Câmara e do Senado segue indefinida. As votações serão em fevereiro. Cresce o número de candidatos que se apresentaram para disputar a vaga de presidente da Câmara dos Deputados a partir de fevereiro de 2021. Atualmente, 9 são os nomes formalizados na casa: Luísa Erundina, General Peternelli, Capitão Augusto, Fábio Ramalho, Marcel Van Hatten, André Jajones, Alexandre Frota, Arthur Lira e Baleia Rossi. O deputado Arthur Lira e o líder do MDB, Baleia Rossi, são os mais cotados para avançar ao segundo turno. Para ser eleito, o candidato precisa receber 257 votos. Contagens informais apontam que Lira tem atualmente 186 votos, enquanto o bloco de Baleia Rossi já teria número suficiente para conquistar a vitória, 275 votos. Arthur Lira, no entanto, tem o apoio da bancada ruralista e da bancada evangélica, o que dá enorme vantagem ao candidato progressista. Ele também diz ter apoio da maioria do PSL. 36 deputados assinaram uma lista em apoio a Lira, enquanto a executiva nacional do partido já manifestou apoio a Baleia Rossi. Durante a agenda de campanha no Rio de Janeiro, Lira falou sobre o assunto. Nós encontramos politicamente, com a vontade dos deputados, uma outra alternativa, que foi fazer uma lista de 36 deputados, aumentando em mais 4. Então, se você tirar 17 parlamentares de 36, você fica com 19, que é mais da metade de 35 parlamentares, que é o número dos deputados do PSL, tirando os suspensos. Então essa questão está resolvida. Ontem foi um grande dia, a entrada no bloco do PSL e do PTB, o que nos faz hoje o único bloco formal dentro da casa e o maior bloco já em números quantitativos de deputados. Na última terça-feira, o Conselho de Ética da Executiva Nacional do PSL se reuniu para discutir a representação contra 20 deputados acusados de infidelidade partidária. Mas o Conselho resolveu dar mais tempo para que os deputados apresentem testemunhas de defesa antes da decisão. O candidato Baleia Rossi segue cumprindo sua agenda de campanha. Em Porto Alegre, se reuniu com deputados estaduais na Assembleia Legislativa e falou sobre a corrida à presidência da Câmara. A minha candidatura, ela é fruto de uma frente ampla de 12 partidos, de partidos mais à esquerda, partidos mais à direita, partidos do centro, que tem como alicerce alguns pilares, como a defesa da democracia, como a defesa das instituições e principalmente uma Câmara autônoma e independente. Eu acredito que dessa forma a Câmara Federal pode ajudar muito mais a retomada da nossa economia, a gente ter uma pauta de Brasil para que a gente possa gerar emprego e renda, que é a grande preocupação que nós temos após a superação da pandemia. No Senado, a corrida conta agora com 4 candidatos.
Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, Major Olímpio e Jorge Cajuru. Simone Tebet e Rodrigo Pacheco são apontados como os candidatos de maior chance de avançar na disputa. Nesta quarta-feira, Simone Tebet recebeu o apoio do PSB através da senadora Leila do Vôlei, que apontou que uma mulher na presidência do Senado seria um fato histórico. O senador Jorge Cajuru, que também disputa a presidência, publicou nesta quarta que é candidato para apoiar Simone Tebet 100%, mas só concorrendo à presidência terá espaço de falar. Já Major Olímpio escreveu que vai disputar a eleição com a mesma sensação do time de futebol que entra em campo sabendo que o adversário tem vantagens, por ter o juiz como parceiro. Contagens informais apontam que Pacheco já teria a maioria dos votos que precisa. Ele tem o apoio declarado do Partido dos Trabalhadores e do PDT, e também da ala mais conservadora do Senado. 2 homens-bomba detonaram explosivos em um mercado de roupas na capital do Iraque. Pelo menos 28 pessoas morreram e 73 ficaram feridas. Um primeiro homem ativou um cinto de explosivos em um mercado de roupas na Praça Tayarã. Quando as pessoas se reuniram em volta do local para socorrer as vítimas, um segundo agressor detonou explosivos. Um primeiro balanço dava conta de 13 vítimas nos ataques, mas o exército garantiu que o número era provisório e iria aumentar. Fontes médicas também advertiram à agência France Press que temiam que o balanço fosse muito mais alto. O Ministério da Saúde anunciou que colocou todo o pessoal médico da capital em alerta máximo. Na China, equipes de resgate ainda trabalham dia e noite na esperança de salvar 21 mineiros presos há mais de 10 dias. No total, 22 trabalhadores de uma mina de ouro em Qicha, na província de Shandong, ficaram presos a várias centenas de metros de profundidade depois de uma explosão em 10 de janeiro. Uma morte foi confirmada. Desde então, as equipes conseguiram entrar em contato com um grupo de 11 homens presos a cerca de 580 metros abaixo do solo. 2 condutos foram perfurados para transportar alimentos, remédios e telefones aos trabalhadores. Um poço que vai servir em princípio para evacuação está sendo ampliado. Não há informações sobre os outros trabalhadores que estão presos, mas não foram contatados. O aumento da água subterrânea preocupa os socorristas. Acidentes de mineração são frequentes na China devido às precárias medidas de segurança e descumprimento frequente das normas. As autoridades da Indonésia interromperam as buscas por vítimas de um acidente de avião que matou todas as 62 pessoas que estavam a bordo no último dia 9. Na semana passada, mergulhadores conseguiram recuperar as gravações de uma das caixas pretas do Boeing que caiu no mar com 62 pessoas a bordo. Ainda não há qualquer indício que permita determinar as causas da queda do avião 4 minutos após a decolagem de Jacarta. Segundo informações da Agência de Busca e Resgate da Indonésia, foram contabilizados mais de 324 sacos com partes de corpos e destroços do avião. Esse foi o maior desastre aéreo da Indonésia desde outubro de 2018, quando 189 pessoas morreram a bordo de outro Boeing que também mergulhou no mar de Java logo após a decolagem. O Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 2% ao ano. Apesar de no ano passado a inflação ter ficado um pouco acima do teto, a autoridade monetária informou que considera esse um problema passageiro e avalia que a situação da economia em consequência da Covid justifica a continuidade do estímulo com a taxa Selic mais baixa da história. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Num confronto direto pelo primeiro lugar, o Internacional goleou o São Paulo ontem, jogando no Morumbi por 5-1. Agora a parte de cima da classificação ficou assim: Internacional em primeiro com 59 pontos, 2 a mais do que o São Paulo. O Atlético Mineiro, que está em terceiro, perdeu a chance de encostar mais nos líderes, porque ontem empatou com o Grêmio por 1-1. Hoje tem um confronto entre quarto e quinto colocados. Flamengo e Palmeiras jogam em Brasília com o mando do Flamengo. O detalhe é que mesmo depois do jogo de hoje à noite, Flamengo e Palmeiras terão ainda assim uma partida a menos do que os adversários das primeiras posições. Confere outras informações daqui a pouco com a Juliana Dariva e você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, boa tarde.